E aí galera, espero que vocês possam estar bem, espero que vocês possam estar em casa, se cuidando, né? Graças a Deus aí estamos bem nesse momento de pandemia se espalhando pelo mundo, né? Os números aqui no Brasil só fazem aumentar, mas eu creio, né, de fato que logo logo isso vai acabar, logo logo tudo vai voltar ao normal, né? E tudo vai ficar em paz, em nome de Jesus, né? Vamos lá. Outra coisa também, galera, como vocês sabem hoje, né, a nossa aula é de História da Arte, né, e a gente vai dar justamente aí continuidade às nossas aulas anteriores, né, vamos tratar hoje justamente sobre essa questão do cubismo, né, porém a gente vai tratar o cubismo aqui no Brasil, né, já que a gente falou um pouquinho sobre essa questão da origem, sobre a questão do cubismo analítico, do cubismo sintético. Hoje a gente vai focar justamente sobre a ação e a participação dos artistas brasileiros nesse movimento que tanto encantou, né, pela sua questão, pela sua formosura, pelas obras geométricas tão formosas, né, e tão bem feitas, que era uma das características justamente desse movimento aí, do movimento cubista, né, desse movimento artístico. Beleza, galera? O cubismo vai ganhar espaço aqui no Brasil a partir de 1922, né, quando a gente tem aí justamente a Semana de Arte Moderna, né, e alguns artistas brasileiros, né, vão manifestar justamente a sua ligação com o cubismo, né, um deles é o Vicente do Rego Monteiro, né, e outro nome muito importante é a própria Tarsila de Amaral, né, que é influenciada por três grandes nomes do cubismo francês, né, como o André Lort, o Glaze e o próprio Lerguer, né, que é o seu principal mestre nessa questão aí do cubismo, né. As obras de Tarsila de Amaral vai ganhar justamente essa questão da construtividade, né, em especial em um momento muito importante aqui no Brasil, que era justamente a fase do movimento pau-brasil, né, criado por Oswald de Andrade, né, que era um movimento onde deveria valorizar, né, essa questão da arte brasileira, né, os artistas brasileiros deveriam focar justamente nessa produção artística, né, aqui no Brasil, essa valorização agora do que é nosso, né, do que está aqui, né, então imagina aí, né, esse contexto do cubismo veio para valorizar também esse movimento, para dar aquela alavancada na nossa obra, né, nos nossos artistas, nos nossos pintores. Então a Tarsila de Amaral, né, ela passou a pintar paisagens animadas, né, porém ligada a essa questão do moderno, né, você via máquinas, você via engrenagem, você via operários, né, você via esse contexto, né, ao mesmo tempo dessa animação, mas essa animação tratando justamente de uma realidade muito interessante. Galera, desse período aí, em 1924, né, vai se destacar três obras muito importantes, né, da própria, né, produzida aqui no Brasil, que são Estrada de Ferro, tá bom? A Central do Brasil e o próprio Carnaval em Madureira, tá bom? Eu vou estar mostrando justamente essas imagens para vocês na nossa última aula, tá bom? Que eu vou tirar essa aula só para a gente aprender sobre alguns quadros cubistas, tá bom? Então vamos lá. Galera, porém eu quero passar desde já algumas características aqui dessas obras, né? Então vamos lá. Ó, esses quadros, pessoal, eles tinham justamente essa questão da rejeição, né, e da distinção entre as formas, o fundo, né, a noção de profundidade, né? Você tinha corpos, paisagens, objetos como garrafa, instrumentos musicais, né, frutas, né? Uma estrutura investigadora, né, nos trabalhos de inspirado nessa questão aí do trabalho do Picasso, né? Então esses projetos ele tem muita questão plástica, né, para distinguir justamente o talento do artista, né? Você nota muitas das vezes elementos cromáticos, porém inspirado justamente nessa questão do próprio Pablo Picasso. Você tem a renúncia da perspectiva, né? Você tem a repreensão e a representação de objetos como, né, no mesmo plano, né? Então eram essas características justamente incumbidas, né? E dentro desse contexto dessas obras cubistas produzidas aqui no Brasil. Então você tem o quê? Você tem uma repetição do que era produzido na França, né, que é a origem, o local de origem do movimento cubista, porém você tem esse movimento valorizando o que era nosso,
né, valorizando justamente essa questão do Brasil, né, até porque a gente está passando no momento de 1920 até 1930, em um momento onde a arte brasileira é que deve ser valorizada nessa questão, né? Então você tinha aí essa ideia de não pretender representar fielmente a aparência real das coisas, né? Então era todo esse um contexto que existia, né, nessa questão do cubismo aqui no Brasil, né? O pintor cubista brasileiro, ele vai tentar de fato representar os objetos em três dimensões, né? Numa superfície plana, sobre formas geométricas, com a utilização de várias cores e linhas, né? Algo também que era usado lá na Europa, né? Então o cubismo ele vai apresentar objetos tal como são concebidos, né, pela mente, pela nossa mente, porém esse cubista, né, ele não precisava de fato retratar essa realidade fiel, né? Então o pintor cubista ele pinta o que existe e não como se vê. Então, exemplo, né? Vamos aqui a garrafa aqui do professor. Um pintor cubista, ele vai analisar essa garrafa, ele vai pintar a garrafa, porém, ele vai pintar da forma que ele imaginar, né? Então, é esse o contexto aí dessa pintura cubista, né? Que veio acompanhando tanto na Europa como aqui no Brasil também, beleza? Então, galera, na próxima aula a gente vai trabalhar algumas imagens cubistas e a gente vai desvendando, né, e estabelecendo alguns pontos, algumas características que vem justamente dessa pintura aí do movimento cubista, tá bom? Espero que vocês possam ter entendido aí essa ação do cubismo aqui no Brasil, né? Você vai ter a Tarsila de Amaral como uma grande representante, né? E trazendo o que era cubista, porém incluindo a nossa raiz, né? A nossa questão, né? A nossa indústria, a nossa sociedade, né? Você não vai ter essa diferença aí nesses aspectos centrais. O que vai mudar de fato mesmo é que nesse período o cubismo que vem para o Brasil vai valorizar o que é brasileiro, tá bom? Então, galerinha do terceiro, galerinha aí do primeiro ano, até a próxima aula. Aquele abraço.